E agora, meu irmão, que é a tua praia, né? É sobre o tiro de precisão, sobre o tiro de assalto, sobre... Vamos falar pra gente. Esse rifle seu aí, o que você pode explanar pra gente? Cara, esse é meu meio mussarela, meio calabresa. Ele não é um rifle pequeno para você tomar ambientes, mas ele toma ambientes pequenos também. Ele não é um rifle específico para fazer disparos de longas distâncias, mas ele faz também se preciso for. Então, ele é um nota 8 em tudo, é um fuzil que me atende em 90% aí das situações. É um calibre 5.56. Começar pelo calibre dele, é um calibre que eu gosto de operar em ambiente urbano, entende? Eu gosto muito do 7.62, mas eu acho que ele tem situações mais específicas. O 7.62 ele tem uma balística, né, final meio problemática pelo fato dele ter um poder de transfixar, o projétil é maior, mais pesado. Você tem que ter uma responsabilidade muito grande para disparar dentro de uma cidade, né? Porque depende da parede que se atirar, ele pode atravessar, entendeu? Tipo, ele pode atravessar uma pessoa e ainda ter força letal. Não que o 5.56 não possa acontecer isso, mas é um calibre mais leve, né? É um calibre que a gente pode atuar de maneira segura. O projétil dele, por ser pequeno, se você utilizar uma munição... polymer tip, né? Uma ballistic tip, uma munição que se fragmente após o primeiro impacto, por exemplo, é uma munição que ela reduz muito o dano colateral. Então, ela gera bastante energia no primeiro ponto de impacto, no caso, deu tipo atingir, né? Eu tô falando sobre alvos humanos, e não tem um efeito colateral a ponto de matar uma pessoa, né? Pelo fato do projétil se fragmentar após o primeiro impacto. Aí eu gosto de utilizar uma luneta aqui. Essa luneta é uma luneta que ela tem 10 vezes de aproximação. Eu tenho um calibre que eu consigo acertar com bastante tranquilidade. Esse fuzil eu consigo acertar tiros, tá? A 400 metros eu faço bons tiros ali, que eu consigo acertar uma pessoa a 400 metros. Eu consigo, se eu precisar fazer um disparo de cabeça, obviamente que apoiado, entendeu? Se eu deitar no chão, abrir o bipé, daquela respirada, eu consigo fazer um tiro de cabeça tranquilamente a 150 metros. E o mais importante que eu tenho sobre isso, porque essa arma eu não vou utilizar para fazer um tiro muito preciso, entende? Mas eu preciso, como eu vivo uma guerra irregular, o que seria, né, uma guerra irregular? É uma guerra dentro de cidade. Eu tenho inimigos e amigos andando dentro de um mesmo ambiente. Então eu preciso conseguir identificar objetos, entendeu? Porque são os objetos, por exemplo, uma arma de fogo, que vai me dizer se o alvo é um alvo. Não adianta eu ver uma pessoa. A 500 metros você vê uma pessoa? Vejo. A 400 metros eu vejo que é uma pessoa, mas eu não consigo identificar se ela é um alvo ou não. Eu vou saber identificar se ela é um alvo ou não se ela estiver utilizando uma arma de fogo, dentro de um contexto, obviamente. Sim. E o olho humano, ele consegue identificar objetos a cada 50 metros. Por que eu gosto de operar com essa luneta? Quando eu jogo ela no zoom de 1, eu aumento muito o meu campo de visão, então eu consigo tomar conta do cenário como um todo. Quando eu tenho o zoom mínimo muito alto, a minha luneta, o zoom mínimo é 4 vezes, 5 vezes. Eu preciso me posicionar muito longe, entendeu? Porque se eu estiver numa distância curta, se o meu inimigo se deslocar lateralmente, eu tenho que sair da luneta para encontrar ele, para pôr ele na luneta de novo. Quando eu tenho o zoom mínimo fraco, eu me posiciono, por exemplo, numa posição em que eu consigo enxergar os dois lados da rua, que é onde vai estar tendo o confronto. Eu conseguindo enxergar as duas extremidades, nada foge do meu olho dentro aqui. E eu tenho até 10 vezes de aumento. O olho humano, mais ou menos, né, ele identifica objetos a cada 50 metros. Então, se eu tiver com um fuzil desse, eu tenho um calibre que eu consigo acertar até 400, tá? Ele não chega com a força ideal, mas eu consigo chegar com força letal até 400 metros tranquilo aí, com uma boa precisão. Mas se eu tiver com um red dot em cima dele, que não tenha nada de ampliação, né? Ele não amplia nada da imagem,
eu não posso utilizar esse fuzil com segurança a mais do que 50 metros, porque eu não consigo saber se o meu alvo é um alvo. Não é sobre acertar, entendeu? Se eu for utilizar esse fuzil com red dot para caçar, beleza, sem problema nenhum. Você vai poder atirar até 300 metros, 400 metros, porque se você conhecer a trajetória balística do teu tiro, você compensa o que você julgar necessário, entendeu? E o tiro vai pegar, porque você vê que um porco é um porco, que um bicho é um bicho. Mas o humano não, entendeu? Meu alvo não é o humano, meu alvo é o bandido, entendeu? E para eu conseguir diferenciar isso, eu preciso identificar o objeto. Então, com uma vez de aumento, eu só consigo operar com um fuzil até 50 metros. Com 2 vezes, eu opero até 100 metros. Com 3 vezes, que é o que já começa a vir os magnificadores, eu consigo operar e decidir se eu atiro ou não até 150 metros. Se eu tiver com um magnificador de 5 vezes, eu opero até 250. Então, eu tenho capacidade, tá, para avaliar se o cara é meu inimigo ou não, com essa luneta, até 500 metros, porque eu tenho 10 vezes de aumento. Não significa que eu tenha que fazer esse disparo. Não significa que eu vá também dentro de uma cidade fazer um tiro de 400 metros. Ah, você acerta um tiro de 400 metros? Acerto, entendeu? Mas a grande pergunta é, o que eu não erro? O meu tiro tem que ter endereço. Ah, que distância você acerta um tiro? Aqui você quiser. Entendeu? Se eu tiver chance infinita, uma hora eu vou acertar. Entendeu? A grande pergunta para um atirador policial é: a que distância o atirador policial não erra? O meu tiro tem que ter endereço. Esse tipo de profissional, o profissional que usa um equipamento desse, ele tem que ter a certeza de que ele vai botar o tiro no lugar. E ele é o olho de uma tropa. Não é só sobre reféns. Ele está posicionado, às vezes, num local mais alto. Ele é o cara que vai avisar o pessoal que está se deslocando em terra, que está com um aparelho óptico, né, está com um aparelho de pontaria mais apropriado para tomar um ambiente pequeno, entende? E ele pode guiar, ele pode passar uma posição, ele pode ver um inimigo e falar, ó, não avança, tem um cara ali dando cabeçada na esquina. Tá aparecendo toda hora, ele vai sair já já, toma cuidado, segura aí que eu vou tentar ver melhor aqui, ou se ele tiver com arma, alguma coisa, eu vou tentar pegar. Entendeu? Isso é um exemplo. Então, atividade, né, desse tipo de armamento, do atirador designado, né, que é o atirador aí que protege a tropa, ele protege a autoridade, ele protege a equipe dele que está em terra, ele é um observador, muitas vezes, no começo de uma operação, não é só sobre o tiro. Antes de começar uma operação em um determinado local, às vezes o atirador designado ele chega um pouco antes, porque ele de longe ele acaba com a luneta dele monitorando a entrada e saída do local. Ele é o cara que está mais antigo no cenário, ele pode passar informações mais precisas para a equipe que vai chegar momentos depois. Então, uma série de coisas. Então, esse fuzil ele não é um fuzil propriamente para você tomar um ambiente, mas ele faz. Ele não é um fuzil de sniper, mas se eu precisar colocar um tiro num alvo pequeno, numa laranja, entendeu? A 100 metros, ele vai botar, entendeu? Tipo, se o cara tiver afinado com a arma, se tiver devidamente regulada, devidamente testado, o atirador tiver conhecimento, né, sobre equipamento, for um cara que está com o treinamento em dia, porque não basta você ter talento, entendeu? O talento, se ele não tiver treinamento, ele não serve, porque habilidades são perecíveis, você não é. Então, fulano é bom de tiro. Não, ele não é, ele está. Uma vez que você parou de treinar, ele já vai deixar de ser bom. Então, você tem que fazer a sua lição de casa, entendeu? E você tem que estar preparado também, né? Com equipamento já mais específico para o tiro de precisão, né? Para o tiro que você garante uma moeda ali dentro dos 100 metros. Você tem que estar preparado para fazer esse tiro, que às vezes você tem que passar o seu tiro. Eu controlo, como eu disse, a primeira trajetória. Às vezes eu tenho que passar o tiro pela fresta de uma janela para salvar um refém. Entendeu? Eu nunca passei por uma situação assim, né? Eu posso passar 30 anos, entendeu? Eu tenho mais uns anos de polícia aí. Pode ser que a probabilidade de eu não dar esse tiro é muito maior do que de eu dar. Mas eu não posso passar nenhum dia sem estar preparado, entendeu? Se acontecer, eu tenho, tipo, é o que a minha obrigação diz, é o que até o meu dever moral. Tipo, não é a polícia que obviamente que a polícia exige que você tenha um treinamento, que você tenha tudo, tipo, você faz cheques, né? Mas além dos cheques que a polícia exige, eu faço os meus também. Eu treino todos os dias que eu posso para estar preparado para isso, porque não tem ninguém que é melhor do que ninguém, né?
Tem o quanto que você treina, o quanto que você se dedica. Se você quiser ser um corredor e você correr todo dia, você vai correr melhor que o cara que corre só aos domingos. Entendeu? Então não é... Então é bom, falando sobre equipamento, é basicamente isso, que é o tiro de precisão, e é um tiro que envolve muita coisa. Não é só sobre acertar. Se eu estiver deitado, por exemplo, um detalhe que ninguém se preocupa, né? Existe um tempo de voo quando eu aperto o gatilho. Dentro dos 100 metros, esse tiro é praticamente instantâneo. Quando eu aperto o gatilho aqui, o cara vai cair lá. Mas a 400 metros, essa realidade já mudou. Entendeu? Às vezes eu tenho um tempo de voo de mais ou menos meio segundo da hora que eu apertei o gatilho até o meu alvo. Um carro se deslocando a 60 km por hora, ele se desloca 16 metros por segundo. Rapidamente um cálculo. A 60 por hora, que é uma velocidade padrão de avenida, ele se desloca a 16 metros por segundo. Ou seja, meio segundo é o tempo de voo do meu tiro até o alvo. Se no momento que eu apertar o gatilho, esse carro estiver a 8 metros da esquina, ele ainda não apareceu no meu campo de visão. Mas ele vai encontrar o meu projétil lá na frente. Pô, você acerta o tiro lá, o cara lá, mesmo, puta, mas... E se você errar o tiro? Não, se eu errar o tiro, tem um muro atrás, não tem problema, pode atirar. Calma. Não é porque tem um muro atrás que eu posso fazer esse tiro. Porque se tiver avenidas que cruzam ao longo do caminho, entendeu? Pode entrar um alvo na minha frente pelo fato do tempo de voo. Então, tem tantos detalhes, tem tantas coisas que um profissional de tiro tem que se preocupar, né? Que atua na segurança pública, que não é só sobre acertar, entendeu? Você tem que aprender uma série de coisas também primeiramente para não errar. Mais importante do que você acertar é você não errar. Isso que eu acho que deve ser o lema, né? Dos caras aí que se dedicam aí pro tiro de precisão. Muito bom, irmão. Olha só, você falou que esse fuzil, ele... eu vou interpretar como aqueles caras que não são especialistas, tá? O leigo lá. Claro. Você falou que ele não é um fuzil para tomar um ambiente e também não é um fuzil, especificamente um fuzil de precisão. Mas ele faz os dois. Mas ele faz os dois. Ele faz os dois. É isso, eu né? consigo então, fazer tudo com ele. Você vai usar ele tanto como assalto quanto precisão. Uhum. E aí a luneta que vai fazer esse... Se eu tiver uma situação pontual, eu não ando só com esse fuzil. Eu tenho junto comigo também um fuzil de precisão, apropriado para precisão, que é um fuzil grande, é um fuzil pesado, um fuzil estável, é um fuzil com uma capacidade de acerto muito maior do que esse fuzil. Entendeu? Eu tenho ele também, mas eu vou pegá-lo se eu tiver tempo, se já tiver uma negociação acontecendo, ou se tiver uma situação no qual eu tenho tempo para me arrumar. Mas eu jamais vou sair com esse fuzil para trabalhar, porque ele é um fuzil lento. Entendeu? Ele é um fuzil grande, é um fuzil que eu só vou fazer o tiro de precisão. Perfeito. Qual é a probabilidade de eu arrumar uma situação do dia a dia ou de um tiro de precisão? Então, ele é um fuzil especial, ele é especialista para aquilo. E tudo que é especial é engessado. Entendeu? Da mesma maneira que se eu pegar um fuzil pequeno, só para entrada, com red dot, ele também me limita a utilizar até 50 metros. E às vezes eu tenho a necessidade de fazer uma observação ou de ter que alongar um pouco mais o meu tiro. Entende?